Então, nós iríamos dar início a esta sessão, uma vez que estão passados os 10 minutos da praxe, e eu apenas queria neste momento justificar, enfim, a falta do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que me pediu, telefonou-me, agradecia silêncio, está bem? Agradecia silêncio, se faz favor. E uma das coisas que se pedia era se, eventualmente, na verdade, numa sala tão pequenina, os telemóveis, talvez, se possível, se os punham em silêncio. Se for possível, agradecia. Muito obrigado. Como vos ia dizendo, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues telefonou-me no fim de semana e, por motivos de força maior, pediu-me que, eventualmente, o substituísse na reunião de hoje. É esta a razão porque é que, eventualmente, vou orientar a vossa reunião. Provavelmente, como todos têm conhecimento, há uma ordem de trabalhos que diz o ponto 1, apreciação e aprovação do regulamento da Comissão. Temos um ponto 2, que é a programação dos trabalhos da Comissão, e temos um ponto 3, que era informações. Iríamos então, desde já, se porventura nenhum dos seus deputados se opuser a esta ordem de trabalhos, iríamos desde já iniciar pelo ponto 1, que era a apreciação e aprovação do regulamento. Há algum dos seus deputados que se queira inscrever para se pronunciar sobre o regulamento? Faz favor. Sr. Presidente. Deputado Luís Campos Ferreira, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Pela leitura ou releitura do regulamento que esteve subjacente à 8ª Comissão, nós não encontramos motivos para qualquer alteração. Por isso, parece-nos que deve ser adotado na íntegra, na sua plenitude, tudo que está vertido na 8ª Comissão. Nem necessidade sequer de atualização precisa. Ou seja, é um regulamento que serve perfeitamente os objetivos traçados por esta Comissão. E é um regulamento que estará, do ponto de vista temporal, também adaptado e que não necessita aqui de qualquer atualização. Por isso, pelo Partido Social Democrata, nós propunhamos que fosse vertido para o regulamento da 9ª Comissão aquilo que foi o regulamento da 8ª Comissão, sem qualquer tipo de alteração. Sr. Deputado, mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Nós pronunciamos sobre este regulamento que está em cima da mesa e não qualquer outro, para suscitar uma questão que foi, aliás, abordada em sede de conferência de líderes, salvo erro, que diz respeito à possibilidade da representação dos familiares e a sua participação em sede de comissão. Dizer, a título de ponto prévio, que nós consideramos importantíssima a participação dos familiares nesta comissão de inquérito, como noutras questões que tenham teores ou conteúdos semelhantes, mas no que diz respeito àquilo que são os poderes de intervenção das famílias, dos familiares, na comissão propriamente dita, nós temos algumas dúvidas que queremos colocar e queríamos suscitar a discussão. Efetivamente, nós não podemos, na nossa opinião, consagrar no regulamento da comissão de inquérito a quase equiparação dos familiares para com os deputados que intervêm nesta comissão. Não se trata aqui de qualquer tipo de desrespeito pela questão, nem pelos familiares. Trata-se aqui de uma questão que foi até inclusivamente suscitada na Conferência de Líderes, como me disse, e nem foi pelo PCP. Mas é uma questão que é pertinente ser colocada em cima da mesa. Portanto, nós consideramos que deve ser encontrado um mecanismo de participação dos familiares, nada contra, de articulação dos familiares ouvirem e serem ouvidos pelos respectivos grupos parlamentares, mas não os familiares intervirem diretamente naquilo que é o trabalho da Comissão. E acho que esta é uma questão que deve merecer alguma discussão, porque é uma questão até que abre um precedente, na nossa opinião. E, portanto, o artigo 11º, que confere um conjunto de poderes a estes representantes dos familiares, de intervir, de poder requerer prova, oferecer prova, nós suscitávamos esta questão à discussão, porque até aqui há uma matéria, por exemplo, a linha A do número 3 deste artigo 11º, diz assistir a atos de instrução do processo de inquérito. E se estes atos de instrução estiverem a coberto da figura de segredo de justiça ou outro tipo de figuras de segredo, podem assistir
é que os deputados estão sujeitos ao dever de segredo. Os familiares não estão, porque não há nenhum cabimento regimental que os estejam, não é? E isso pode colocar problemas do nosso funcionamento interno. E, portanto, com isto dizer que deveria ser encontrada outra forma de articular aquilo que são as legítimas aspirações e interesses dos familiares e dos seus representantes, que devem ser ouvidos e articulados pelos respectivos, até serem ouvidos em sede de comissão, caso seja necessário, e articular com os diferentes grupos parlamentares. Agora, equiparar as figuras dos representantes familiares com os deputados oferece-nos sérias dúvidas, quer do ponto de vista regimental, quer do ponto de vista do precedente que abre para outras comissões de inquérito. E para já disse. O Sr. Deputado Jorge Machado tem a palavra o Sr. Deputado Ramos Preto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a posição do Partido Socialista no que toca à questão do regulamento é esta. Nós apreciamos o regulamento da 8ª Comissão e não vemos qualquer razão ou qualquer impedimento a que se mantenha o regulamento da Comissão de Camarate nos precisos termos em que ele foi aprovado pela 8ª Comissão e que nós propomos também que a 9ª Comissão o também aprove nestes precisos termos. Primeira questão. Segunda questão. Tendo em consideração as reflexões aqui feitas pelo Sr. Deputado Jorge Machado, nós entendemos também que, efetivamente, não há uma equiparação entre os familiares das vítimas e os senhores deputados. Há legitimidades diferentes, como é evidente. A legitimidade da intervenção ou da participação dos familiares das vítimas nesta comissão resulta, prima facie, de uma resolução da Assembleia da República, que é a Resolução 1/2011, que nos vincula a que, nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, podem participar, querendo, familiares das famílias, representantes das famílias das vítimas, nos termos legais e regimentais aplicáveis até ao número 2 por cada uma das vítimas do sinistro. Portanto, nós estamos vinculados a este número 3 da Resolução 1/2011 do Plenário da Assembleia da República. O modus como, efetivamente, essa participação opera e operará, penso que o regulamento da 8ª Comissão salvaguarda aqui um distinguo e falo, nomeadamente, na linha D do número 3 do artigo 10º, ao estatuir que os familiares podem sugerir à mesa, no fim do respectivo interrogatório pelos membros da Comissão, que sejam formuladas perguntas aos declarantes, testemunhas ou peritos. Portanto, no que toca à operacionalização dos trabalhos e à boa condução dos trabalhos, não há aqui uma equiparação, também em termos técnico-jurídicos e políticos, dos familiares das vítimas que participarem nesta Comissão de Inquérito com os senhores deputados que têm aqui assento por direito próprio e por indicação dos seus partidos. Porquanto, enquanto estes podem instar todos os peritos, todas as pessoas que aqui vierem, todas as testemunhas que aqui vierem, de forma direta, não é? Pedindo a palavra à mesa, têm esse direito. Os familiares só o poderão fazer através daquilo que é o órgão próprio da Comissão, o órgão que dirige os trabalhos da Comissão, ou seja, da mesa. Isso significa que qualquer familiar que queira ver esclarecido algum ponto que tenha resultado de respostas a instâncias de algum dos senhores deputados, terá sempre de dirigir e de pôr essas questões à mesa, que, por sua vez, ela própria, digamos, agirá na plenitude dos seus poderes, como membro da Comissão, tendo em vista os esclarecimentos necessários e devidos, ou pedidos, ou solicitados pelos familiares das vítimas. E, portanto, penso que aí não haverá essa, digamos, equiparação, porque não pode existir, seria até contra a legem. Ponto número 1. Ponto número 2. Ponto número 3. No que toca também à intervenção e ao acesso dos familiares, dos representantes das famílias das vítimas, também o número 4 do regulamento da Comissão de Inquérito estabilizou bem essa matéria, a nosso entender, e, portanto, nós damos o nosso consentimento a que, digamos, seja também aprovado, ao dizer que a requerimento fundamentado de algum representante dos familiares das vítimas, a Comissão poderá autorizá-lo a consultar o processo ou alguma parte dele. Ou seja, também não têm os familiares das vítimas acesso a documentos que a Comissão entenda
sejam classificados como secretos ou com outro tipo de classificação das classificações estabelecidas pela lei própria do Estado de classificação de documentos, também só terão acesso, quer ao processo, quer a essa matéria classificada, por efeito de deliberação da Comissão. E, portanto, em conclusão, Sr. Presidente, sem elaborar mais, parece-me que está justificada a razão pela qual nós damos o nosso consentimento a este regulamento e à proposta que aqui nos foi feita também pelo PSD, no sentido de se manter o mesmo regulamento da 8ª Comissão de Inquérito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer intervir? Deixe-me só ver se há algum que ainda não tenha intervido de outro grupo e depois passaria, está bem? Sr. Deputado Duarte Pacheco. Então, faz favor. Eu gostava também em nome do Bloco de Esquerda. É indiferente. Então, Sr. Deputado, faz favor. Bom dia a todos. Em nome do Bloco de Esquerda, dizer que nós subscrevemos que o regulamento desta Comissão faça o mesmo enquadramento aos familiares das vítimas que aconteceu, à participação dos familiares das vítimas que aconteceu na 8ª Comissão. Não foi levantado qualquer problema na 8ª Comissão pela sua participação. As comissões de inquérito para a Camarate são as únicas em que aconteceu a participação de não deputados das comissões de inquérito, mas foi utilizado, foi uma fórmula utilizada várias vezes, não levantou problemas, não vemos qualquer razão para alterar e a proposta de regulamento, salvo melhor opinião, que temos à frente para a reunião de hoje, parece-me igual à da 8ª Comissão e, portanto... Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos termos muito semelhantes à intervenção anterior, e dizendo que relativamente à participação dos familiares das vítimas e pegando um pouco nas palavras do deputado Jorge Machado, o precedente era nós alterarmos a forma de participação desses familiares das vítimas, porque a regra tem sido exatamente participarem nestes termos. Se nós fôssemos alterar, abríamos um precedente que não tem, a nosso ver, justificação relativamente às comissões anteriores e designadamente relativamente à anterior, em cujo regulamento a presente proposta se baseia. Portanto, do nosso ponto de vista, e reconhecendo que há alterações no regulamento, algumas delas necessárias, outras pronto, não nos parecem imprescindíveis, mas também não temos nada a opor e, portanto, entendemos que este regulamento tem perfeitas condições para ser o regulamento da Comissão e para que a Comissão funcione com base nele. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Senhor Presidente. Sr. Presidente, só para dizer duas coisas sobre esta matéria. Em primeiro lugar, permitam que considere que esta comissão, pela experiência que já aqui tenho, é uma comissão diferente de muitas das outras comissões de inquérito que já têm estado aqui neste Parlamento. Em que, noutras comissões de inquérito, por vezes aparece alguma conflitualidade de posições entre os vários grupos parlamentares. Não me recordo de alguma vez isso ter acontecido na Comissão de Inquérito de Camarate. À segunda reunião cai por completo essa matéria partidária, porque estamos todos imbuídos na descoberta, na identificação da verdade daquilo que aconteceu em Camarate. E nesses termos, foi sempre pacífico a participação dos familiares das vítimas. Como já foi dito, em mais nenhuma outra comissão neste Parlamento isto aconteceu, foi nesta. E nunca ninguém questionou esse trabalho, esse contributo. E, portanto, estar agora a colocar essa questão era algo de novo que em si levanta uma suspeição que eu penso que ninguém consegue subscrever. Diríamos mais, o regulamento que está, como já foi dito, é o regulamento que vem das outras comissões de inquérito. E sempre com bom senso foi encontrada a solução ideal para o comportamento das vítimas, para o comportamento dos familiares das vítimas. Desculpem. Nomeadamente, aquilo que é dito, dar prova. Então, mas o familiar das vítimas tem algum elemento que é útil para os nossos trabalhos, tem que o fechar na gaveta e não o entrega à mesa para depois poder ser distribuído aos colegas? Onde é que há problemas de oferecer provas para o desenvolvimento dos trabalhos? Tem questões a colocar
está salvaguardada a dignidade do modo como essa questão é colocada. É sugerido à mesa que seja colocadas questões aos depoentes. Ou requerer diligências. Requerer diligências, mas quem as aprova somos nós, somos os deputados. E, portanto, Sr. Presidente, eu penso que essa questão merecia ser ponderada, muito bem, mas que manda depois o bom senso que se mantenha tudo como tem vindo a correr, visto que não há ninguém que nunca tenha posto em causa o trabalho das comissões de inquérito. Deputado Duarte Pacheco, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não se trata aqui de suspeita absolutamente nenhuma. Acho que não era essa a intenção do meu grupo parlamentar. Se foi assim interpretado, peço desculpa, mas não era essa mesmo a intenção de todo. Eu concordo com aquilo que foi dito aqui pelo deputado Ramos Preto. Se os moldes de intervenção dos familiares forem estes, muito bem. Agora, não é isso que está aqui no regulamento. Porque no regulamento o que permite é uma intervenção direta dos representantes familiares na reunião da Comissão e depois assistir a todos os atos de instrução, mesmo que eles estejam sujeitos a segredo ou não. E, portanto, há aqui um conjunto de poderes que estão consagrados. Mas eu não faço fim-capé. Passamos à votação rapidamente sobre esta matéria, sendo que se mantiver a redação do artigo 11º, que corresponde, ipsis verbis, àquilo que é a redação do 10º do anterior, eu peço a votação em separado apenas deste artigo. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar ou acho que isto está devidamente esclarecido? Penso que sim, estamos em condições de passar à votação. Enfim, ao requerimento oral feito pelo Sr. Deputado Jorge Machado, nós vamos admitir, enfim, ou o 9º do antigo ou o 10º deste que nos está em cima da mesa, que é esta proposta. Exato. Deixávamos isso para o fim, era a segunda votação e votaríamos todos os outros artigos em conjunto. Está de acordo, Sr. Deputado? Estão todos de acordo e esclarecidos? Então, eventualmente, quem vota a favor de todos os artigos, excepto daquele que é o representante dos familiares das vítimas. É melhor chamar-lhe assim, que é isso. Eu penso que todos os partidos estão de acordo, todos os partidos aqui há uma votação unânime. Estamos de acordo? Passamos agora, então, à segunda votação. A segunda votação refere a aquele artigo que é representantes dos familiares das vítimas. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Está aprovado por maioria. Passávamos agora, se os deputados estiverem de acordo, passávamos agora ao segundo ponto. O segundo ponto que seria tentar arranjarmos aqui um dia por semana em que eventualmente houvesse as nossas reuniões de rotina. E eu começava por perguntar aos senhores deputados, primeiro, qual era o dia, para ver se eventualmente havia uma coincidência inicial, por de contrário depois teríamos de fazer aqui cedências e acertos para ver o que era preferível. Algum dos senhores deputados quer tomar a palavra? Faz favor. Sr. Presidente, eu acho que, eu não sei, eu sugeria que se tratasse da próxima reunião, depois de terminar esta, e com a presidência, com o Sr. Presidente cá, nós acertássemos a data, porque parece que há divergências entre os partidos, e eu acho que se devia consensar uma data antes de virmos à reunião. Porque já vi, quer dizer, é muito difícil aqui acertar uma data sem ser... Eu sugeria à mesa que a presidência da mesa, na pessoa de Vossa Excelência ou do Sr. Presidente, posteriormente, com os coordenadores dos diversos grupos parlamentares aqui representados, consensassem uma data, que trouxessem à próxima reunião e que evitasse, digamos, estamos aqui a todos tirar a nossa agenda e a esgrimir posições distintas. É uma sugestão, Sr. Presidente. Se que é talvez a sugestão mais sensata, com toda a franqueza, será eventualmente, teremos depois no fim de marcar essa reunião com os coordenadores, mesmo hoje, que é para não haver problemas, e então tentaríamos arranjar aqui uma sobreposição de calendários e qual é que seria a data que prejudicaria menos, porque é sempre difícil, porque estou aqui a ver uma série de deputados que têm várias comissões, que têm várias coisas, por isso talvez seja mais sensato, em vez de virmos aqui, todos, é verdade, em vez de virmos aqui agora estar a debater, julgo que é capaz de ser difícil, não sairíamos daqui e provavelmente a mesa aceitaria este desafio, juntamente com os coordenadores, provavelmente como calculam iria falar com o Sr. Presidente, e depois juntamente com os coordenadores a ver se conseguiríamos arranjar uma data
que fosse consensual para todos. Estão de acordo, senhores deputados? Então ficaríamos aqui. Agradecia que os coordenadores não partam desta reunião sem eventualmente marcarmos a próxima reunião. Isso o que é importante e pelo menos fica... Concordando na íntegra com o deputado Ramos Paredes, mas também atendendo a que é necessário definirmos uma data de reuniões ordinárias. Todos nós sabemos que esta Comissão vai necessitar de um conjunto de reuniões extraordinárias e por isso vai exigir e hierarquizar as prioridades, cada um daquilo que são os nossos trabalhos parlamentares. Eu arriscava-me, se o Sr. Presidente autorizasse, a lançar duas datas. E víamos muito rapidamente se dentro destas duas datas havia unanimidade dos presentes. Se não houvesse, então deixaríamos para consensualizar através dos coordenadores. Essas duas datas que eu lançava, ou era quinta-feira de manhã, às 10 da manhã, ou sexta-feira ao início da tarde, a começar às 2h30 da tarde. Ou seja, se dentro destas duas datas houvesse aqui alguma unanimidade, daríamos já esse assunto como fechado. Se não, então teremos que fazer essa reunião com os coordenadores, ainda hoje, como disse bem o Sr. Presidente, de forma a que esse problema seja ultrapassado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado João. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que tenho algumas dúvidas, que optarmos pela metodologia de definição de uma data para reuniões ordinárias seja o que melhor possa servir os interesses desta Comissão, pelas características específicas que tem como Comissão de Inquérito. Portanto, eu acho que, antes de definirmos a programação dos trabalhos da Comissão, e pelo menos, obviamente, que vamos ter que marcar 1, 2 reuniões ou 3 para essa definição do que será o programa desta Comissão, e depois logo veremos, pelo tipo de trabalho que a Comissão venha a desenvolver, se justifica esse tipo de agendamentos ordinários e até a gestão do tempo, porque lembro que noutras comissões de inquérito anteriores sobre Camarate, a gestão do tempo foi feita até por ser uma comissão de inquérito e ter um período limitado, de fazer reuniões exclusivamente quando havia diligências a efetuar em reunião de comissão e até pelo meio optar por suspensões do período para que não houvesse o incumprimento do prazo que a Comissão de Inquérito tem. Portanto, eu acho que deve ser feita uma reflexão sobre essa gestão do tempo e, por outro lado, também uma programação dos trabalhos da Comissão para que depois possamos definir os termos em que vamos reunir e promover mais diligências. Sr. Deputado João Almeida, penso que, enfim, tentando interpretar ambas, julgo que inicialmente teremos de ter um período de reuniões ordinárias e depois veremos, pelo menos 2 ou 3, para definir um programa, nomeadamente o desenvolvimento, diligências a desenvolver, etc, etc. Essas penso que, sinceramente, têm de ser ordinárias. E depois veríamos, não sei se porventura o Sr. Deputado, enfim, estaria de acordo ou não. Sr. Presidente, eu entendo bem as palavras do deputado João Almeida e partilho delas. Esta Comissão é dinâmica naquilo que vai surgindo, depende também da disponibilidade de terceiros, que vão marcar também muito a agenda da Comissão e que têm que fazer os seus depoimentos, e em terceiro lugar tem um tempo relativamente curto, 90 dias, por isso não se pode sujeitar aqui a uma calendarização muito pouco, que seja muito espartilhada, digamos. Mas eu não vejo que se possa, pelo menos no primeiro ciclo de comissão, viver sem uma data fixa de reuniões ordinárias. Por isso, eu definia, pelo menos para as 2, 3, 4 primeiras reuniões ordinárias, para esse que eu chamaria o primeiro ciclo do primeiro mês, eu definiria uma data, o que não invalida que até possa haver mais reuniões extraordinárias que a reunião ordinária na data marcada. Agora, nós precisamos até da reunião ordinária para definir e para aprovar as datas das reuniões extraordinárias, porque nós vamos aprovar nos corredores sem que, de uma forma informal, tem que ser aprovadas de uma forma formal e tem que ser consensualizadas essas datas dinâmicas, digamos assim, chamemos assim, das reuniões extraordinárias. Por isso, é fundamental termos aqui uma reunião ordinária para que os trabalhos sejam devidamente legitimados da Comissão. Por isso, eu insistiria que se pudesse ser daqui hoje, ou já para a próxima reunião,
uma quinta-feira de manhã ou uma sexta-feira à tarde como base de trabalho, parece-me bem. Temos aqui a limitação dos trabalhos de cada deputado, da participação de cada deputado noutras comissões. Mas por isso é que eu proponho a sexta-feira à tarde, que não é data de trabalhos parlamentares fora do Parlamento, chamado contacto do eleitorado, por isso é uma tarde com a qual podemos, eu por mim falo, que moro, provavelmente sou o que moro mais longe desta comissão. O Presidente, pois, eu e o Presidente, somos mais longe desta comissão, tenho que fazer 400 km, tenho que fazer 400 km de carro e não de avião, por isso, mas digamos, é uma tarde que todos nós podemos dedicar. As quintas-feiras de manhã há reuniões de muitos grupos parlamentares, os grupos parlamentares reúnem, mas vamos lá ver, nós também não estamos a decidir uma coisa que não seja circunstancial, estamos a decidir uma coisa para 90 dias. E por isso é que também a Comissão é composta de diversos deputados. Se um ou outro não puderem, há os outros que podem. E isso é vida, faz parte, não é? Deputado, desculpe lá, só um minuto. Vamos lá ver se a gente consegue tirar algumas conclusões, não? Eu acho que aqui, vamos lá ver, parece-me que é consensual, que tem de haver inicialmente um período, enfim, 2, 3 semanas em que eventualmente haja aqui reuniões ordinárias e depois eventualmente irmos em função do programa a desenvolver. Isto parece-me que é consensual entre todos. Iríamos então agora a ver se porventura esta proposta do Sr. Deputado Campos Ferreira, em que ele dá 2 datas, se porventura conseguiríamos encontrar aqui algum consenso. Se porventura não conseguimos algum consenso, então utilizávamos a metodologia que foi apresentada neste momento pelo Sr. Deputado Ramos Preto. Se porventura conseguirmos hoje já um consenso, encantado a vida, ótimo. Se porventura conseguimos aqui uma larga maioria em que seja possível um destes dias. Se não for possível, então voltamos à proposta apresentada pelo Sr. Deputado Ramos Preto e, enfim, teríamos 4 ou 5 dias para tentar resolver isto. Concordam, Srs. Deputados? Então, agradecia que se pronunciassem neste momento sobre a possibilidade de fazer... Posso fazer uma interpelação à mesa? Sr. Presidente, não leva mal. Eu, quando fiz a proposta, é porque era preciso concertar entre cada grupo e com os outros grupos uma proposta. Foi essa a razão. E, portanto, não vale a pena eu agora estar aqui, da minha parte, grupo parlamentar, se é quinta de manhã ou sexta, qual é que me dá mais jeito, porque, efetivamente, por isso é que fiz aquela proposta, Sr. Presidente, foi para não estarmos aqui a esgrimir datas, não é? Sem previamente as concertar com cada um dos grupos, em reunião de coordenadores, rapidamente, amanhã, hoje ainda, nós acertamos e propomos à mesa uma data, quer para a primeira reunião próxima, quer depois para outra metodologia. Não leva mal, Sr. Presidente, por este ponto de ordem à mesa, que é para evitar, digamos, estamos aqui. Fez muito bem, Sr. Deputado, não há problema nenhum, estamos aqui para trocar impressões. A necessidade só era, verifica-se claramente que há grupos aqui que estão com dificuldade, que têm de fazer um estudo mais aprofundado. Verifica-se claramente. Por isso, aquela hipótese que eventualmente é posta pelo grupo parlamentar do PSD, parece-me que eventualmente, eu pedia talvez ao Sr. Deputado Campos Ferreira, que eventualmente a retirasse e fôssemos à metodologia. Aceito o método de trabalho. Lembro que tinha ficado na outra reunião proposto que sairia desta reunião uma data. Tinha ficado isso. Por isso eu limitei-me a tentar cumprir aquilo que foram as decisões da outra reunião. Mas isso não significa que não tenha uma total abertura, que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata não tenha total abertura para... mas eu gostava que isto fosse feito em 24 horas, até por uma questão do bom decorrer dos trabalhos da Comissão. Sr. Deputado, tomarei isso em conta, vou fazer o mais rápido possível. Está bem? Vamos fazer o mais rápido possível, por isso é que eu peço logo que acabar esta reunião, ficarmos aqui 5 minutos com os coordenadores, para ver se conseguimos resolver isto até ao fim da semana. Penso que eventualmente era isso que interessava. Está certo? Muito obrigado.
silêncio, desculpem, se o silêncio é a concordância, passávamos para o ponto 3 das informações. Então, pode-se entender como o silêncio, como sendo a concordância, passámos ao ponto 3, ponto das informações. Há algum deputado que se queira inscrever? Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Está difícil. Já está. Olha, já me exagero. Senhor Presidente, é o facto de ser verde que me assusta a carregar, mas a luz é vermelha e é sinal de alegria. Senhor Presidente, a questão que eu queria colocar tem a ver só com algo que requeri na semana passada. De algum modo foi contemplado com a distribuição do livro. Eu pedi que fosse elencada toda a documentação que já tivesse sido alvo de recepção pela Comissão de Inquérito, para que os senhores deputados pudessem, nesta fase, ler os documentos e inteirarem-se daquilo que já tinha sido feito. De algum modo, o livro de Camarate já tem muita dessa informação, mas restam ainda um conjunto de documentos classificados que, por essa característica, não são públicos. E, Sr. Presidente, eu penso que é oportuno que eles sejam também identificados e depois disponibilizados aos deputados que o requererem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que o Sr. Deputado é o seu requerimento, refere-se ao seu requerimento oral que fez na semana passada, com certeza. Nós tomaremos nota, a mesa tomará nota e eventualmente faremos chegar o mais rapidamente possível aos seus deputados o cumprimento deste requerimento oral. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento do que disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, que eu acompanho, também perceber-se que a urgência tem a ver com a própria preparação dos trabalhos da Comissão, porque há uma série de diligências que não sabemos se é oportuno ou não pedir face ao acesso que temos ou não dos documentos e, portanto, seria importante até, eventualmente, que antes da próxima reunião da Comissão já houvesse possibilidade de acesso a esses documentos, para que na reunião da próxima Comissão realmente possamos já acertar diligências, senão corremos o risco de ter uma reunião que prepara uma nova reunião e seria importante talvez avançarmos substancialmente. Muito obrigado aos classificados. Muito obrigado, Sra. Deputada. Isto vem um bocadinho... Sr. Presidente, muito obrigado. Ainda sobre esta matéria, eu penso que os serviços se vão deparar com uma situação, que é, eu não sei em termos técnicos, se há classificados 1 e classificados 2, ou se há classificados e só classificados. Exatamente. Mas eu sei que há, e alguns de nós que estivemos noutras comissões de inquérito à tragédia de Camarate, sabemos que há documentos que não foram distribuídos pelos deputados e por isso tiveram aqui um grau de classificação acima do classificado, um sublinhado vermelho. E eu sei que os serviços se vão deparar com essa questão. E, no seguimento daquilo que disse a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, que me parece essencial, que é termos acesso a esses documentos para podermos organizar aquilo que é a nossa agenda de trabalhos, eu propunho o seguinte, que nesses documentos que tenham essa classificação acima da classificação normal, falando numa linguagem simples, que fossem distribuídos apenas para não haver, e deixava já isto aqui ao critério, para os serviços saberem exatamente aquilo que podem e não podem distribuir, para não se debaterem com problemas que depois serão trazidos para a próxima reunião e depois nunca mais temos isto, que fossem aqueles que não foram distribuídos por decisão da 8ª Comissão a todos os deputados, que se mantenham ao mesmo critério. Ou seja, a exemplo que foi a 8ª Comissão, que se mantém no mesmo critério, que eu penso, e aqui pedi a ajuda dos outros deputados, que eu penso que foram apenas distribuídos aos coordenadores. Sim? É verdade. Bom, por isso, ou seja, o critério da distribuição dos documentos, nenhuma força política, digamos assim, sai prejudicada, todas elas têm acesso, mas há documentos que, na realidade, eu tenho a consciência, e todos nós temos a consciência, que será melhor mantermos alguma reserva. Disse muito bem, Sr. Deputado, alguma reserva. Por isso, o critério que eu propunha que votássemos aqui
que o Sr. Presidente pusesse à consideração da Comissão, é que a distribuição seria exatamente o que se passou na 8ª Comissão. Ok? Muito obrigado. Eu faço uma pergunta, enfim, aos serviços logísticos. Qual é o tempo que acham que é necessário para eventualmente, enfim, se porventura for aprovada esta proposta, que eu espero que seja, qual é o tempo necessário para entregarem esses documentos? Não sabem bem. Pronto, ok. Muito obrigado. Senhores deputados, temos aqui uma proposta muito concreta, na verdade, apresentada pelo deputado Campos Ferreira, que é que, eventualmente, os documentos com uma classificação superior a deputado apenas sejam entregues aos coordenadores de cada grupo parlamentar. Faz favor. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Naturalmente não discutirei a pertinência da sugestão, uma vez que ela, ao que parece, retoma uma prática relativamente consolidada. Não poderei, todavia, deixar de anotar que, naturalmente, os deveres de cada um de nós, enquanto deputados, são absolutamente idênticos no que se refere, designadamente, à reserva perante informação que obtenhamos no exercício de funções. E que, portanto, me parece algo estranho que se possa criar esta dissimetria. Muito obrigado. Sr. Deputado, Srs. Deputados, temos aqui outro problema que surgiu. Penso, Sr. Presidente, que não será problema nenhum, porque o Sr. Deputado tem toda a razão e eu é que provavelmente não me explica bem. Vamos ver, uma coisa é o acesso aos documentos. O acesso aos documentos, o plano de igualdade de todos os deputados é indiscutível. O acesso a essa informação. Os documentos, cada deputado pode requerer o acesso aos documentos. Agora, a distribuição física dos documentos é que eu preferia que ficasse mais contida, mais espartilhada. Agora, o acesso a essa informação, qualquer deputado a pode ter, pedindo a consulta dos documentos. Sr. Presidente, esta posição que o Sr. Deputado Campos Ferreira aqui assume não é nova. Em todas as comissões de inquérito, e eu já participei em várias nesta Assembleia da República, há até documentos que nem sequer os senhores deputados deliberam-se, a Comissão delibera que haja documentos que não saiam da mesa, ou seja, estão depositados no cofre, o titular deles é a mesa, em nome da Assembleia da República, e os senhores deputados podem nos consultar, em algumas situações, afixando em livro próprio a hora em que começam a sua consulta e a hora em que deixam a sua consulta, sem ter acesso físico a esses documentos. É uma coisa normal aqui nas comissões de inquéritos, por razões óbvias, que todos conhecemos. Portanto, isto não tem nada a ver com o acesso que cada um de nós tem de ter e pode ter, enquanto deputados ajuramentados, com os poderes de titulares de uma comissão de inquérito, a toda a informação que nos é facultada e que nos é enviada. Penso que é esta questão aqui da metodologia de levar ou não levar em bolso que não se põe. É uma questão de acesso à informação, essa é clara. Depois é uma questão de gestão da documentação. Sr. Deputado Bianchi da Guiar. Muito obrigado, Sr. Professor. Pedro Lince, realmente a guiar só mesmo o meu automóvel. Muito obrigado. Eu considero-me inteiramente esclarecido, compreendo que o comentário que fiz resultava, afinal, da ignorância e peço desculpa pela perda de tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Sua declaração. Então, Sr. Deputados, penso que é consensual, neste momento, pedirmos à mesa que rapidamente, tão rápido quanto possível, todos os documentos que não se, enfim, acima de classificado, que façam chegar aos coordenadores. Sabem bem quem são os coordenadores, já têm conhecimento, aí não há dúvidas. Falta o coordenador do Partido Socialista, está aqui, já se apresentou, está certo? Pronto, então está isso de correto, agradecia que acelerassem isso o máximo possível. Srs. Deputados, tínhamos agora na próxima reunião, para ver se não ficámos aqui a olhar uns para os outros, parece-me que eventualmente eu poderia sugerir ao Sr. Presidente, se eventualmente
da vossa parte houver concordância, que eventualmente o próximo ponto da ordem de trabalhos fosse provavelmente diligências a desenvolver, ou programa, algo que tem de ser um pouco vago, mas que eventualmente que tenhamos a noção que demos um passo em frente em relação às nossas reuniões, enfim, era essa que era a minha preocupação. Não sei o que é que os senhores deputados pensam sobre isto, ou se eventualmente têm outro ponto da ordem de trabalhos que seja mais sugestivo. A preocupação da mesa neste momento é que eventualmente a próxima reunião se comece, se concretize qualquer coisa, que andemos para a frente, etc, etc. É essa que é a preocupação. Até provavelmente sugeria que, provavelmente, talvez, se acertássemos uma data, que talvez 24 horas antes, que os partidos, se porventura conseguissem, enfim, dar já algumas ideias para depois serem discutidas e, eventualmente, enfim, podermos avançar qualquer coisa. Estava a discussão. Obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que aqui que a prática, que é muito simples, não tem grandes segredos. Ou seja, nós vamos ter que ter aqui uma data relativamente alargada para a próxima reunião, que já vamos ver qual é, exatamente pelos motivos que foram expostos pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e que me parecem de todo bom senso e toda a razoabilidade. Ou seja, não é possível fazer uma proposta de agenda de trabalhos sem ter acesso a um conjunto de documentos. Por isso nós vamos precisar aqui de 10, 11 dias, já lá vamos ver, mas, ou seja, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, naturalmente, que quando o Sr. Presidente fala em inteligências, fala muito bem, na minha humilde opinião, porque as diligências abrangem aquilo que são as visitas ao exterior, no caso dos grupos parlamentares assim o entenderem, visitas a determinados locais, abrangem também aquilo que pode ser no topo da hierarquia, as audições, a lista, o elencar e o acordar quais são as audições a ter e por que ordem. Parece-me fundamental. Isso só depois de ter acesso a documentos. Depois há outro tipo de diligências. Quem sabe se nós vamos ter que acabar, por exemplo, algumas auditorias que tiveram início e não tiveram fim, por motivos que foram alheios até aos deputados da 8ª Comissão. E por isso, esse pedido de diligências, que envolvem alguns deles algumas verbas, que depois têm que ser disponibilizadas, inclusivamente pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Por isso, há diligências que têm, digamos, custos e que têm também, digamos, ter a concordância até de alguns membros do Governo e que podem ser necessários. Por isso, a palavra diligências parece-me ser a palavra mais adaptada, porque é suficientemente guarda-chuva para a criatividade e a necessidade de cada grupo parlamentar ver. Agora, o que era talvez interessante era nós colocarmos como objetivo da próxima reunião, como eu digo que vai ter que acontecer, vamos ter que dar aqui um tempo, uma vacácio de 10 a 11 dias, para as pessoas se prepararem e poderem trazer a essa reunião aquilo que é a agenda debaixo deste guarda-chuva alargado de diligências. Do Campos Ferreira. Sr. Presidente, é só para dizer que nós concordamos com a metodologia que agora é proposta. Parece-nos que, independentemente da circunstância de nós estarmos vinculados pelo número 2 da resolução da Assembleia da República, um conjunto, já estamos vinculados, o objeto desta comissão está previamente bem definido no número 2 da resolução. Há, efetivamente, que dar continuidade, dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª Comissão de Inquérito. Portanto, esse é o nosso objeto. Bem como factos novos que surjam. E por isso, para dar continuidade aos trabalhos da 8ª Comissão de Inquérito, necessário se torna, efetivamente, como aqui foi referido,
que nós tenhamos, efetivamente, uma ponderação daquilo que são as conclusões da 8ª Comissão de Inquérito e que, atenta a essa matéria, nós ponderemos aqui em Comissão passos subsequentes para, efetivamente, atingirmos esse desiderato, dar cumprimento às recomendações. Bem como para a apreciação de factos novos que depois surjam. E, portanto, isso, no quadro dessas diligências, cada grupo parlamentar deverá, ponderando, digamos, a documentação a que tiver acesso, ponderará uma proposta de programa de ação para a Comissão de Inquérito. Por isso, da nossa parte, penso que 10 dias, mínimo, suficiente para, digamos, nós apresentarmos essa ponderação. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, pelo visto, também concorda que as diligências é suficientemente amplo, de modo a que, eventualmente, enfim, consiga abranger todos os problemas que falou. Não, Sr. Presidente, no que toca à sua proposta, a proposta da mesa dos serviços nos fazerem chegar, aliás, em instâncias do Sr. Deputado Duarte Pacheco, na última reunião, nos fazerem chegar toda essa documentação não classificada, ou com um grau de classificação que não seja possível, digamos, torná-la acessível aos senhores deputados em papel, digamos, bem, eu acho que isso deve ser dado, os serviços darão cumprimento a isso, como sempre fazem. E nós teremos essa ponderação. Depois, cada grupo parlamentar proporá as diligências que entender como convenientes, tendo em vista o objeto da resolução da Assembleia da República. Sr. Deputado, faz favor. Presidente, Vamos, Ferreira. eu concordo inteiramente com aquilo que foi referido, como já tive a oportunidade de dizer, pelo Sr. Presidente, mas também pelo Deputado Ramos Preto, a quem lhe pedia, digamos, este bocadinho para... Bom, se é certo, e é transversal a todas as forças partidárias representadas nesta Comissão, de que é necessário termos acesso a esta nova composição desta Comissão de Inquérito, ter acesso a um conjunto de documentos que lhe permitam elaborar a ordem de trabalhos, a sua ordem de trabalhos e consensualizá-la. Também é certo outra coisa que eu talvez propusesse desde já para ser analisado nesta Comissão. As conclusões da 8ª Comissão foram, como é de conhecimento de todos, e como até indica a lei, depositadas no Ministério Público, na altura, para o Ministério Público dar o seguimento que assim entendesse e que, digamos, que depois de uma análise que o fizesse, tirar as suas conclusões. Até hoje, nenhum membro desta Comissão, e penso que também ninguém no país, teve a felicidade ou a capacidade de adivinhar o que é que o Ministério Público fez a essa documentação preciosa que lhe foi entregue pela 8ª Comissão. Por isso, o que é que eu propunha desde já, para, numa linguagem simples, para não andarmos a perder tempo a dar voltinhas a estas coisas. Eu propunha que, ao mesmo tempo e na mesma velocidade que fossem distribuídos os documentos, se decidisse ainda hoje a audição do Sr. Procurador da República, à data, o Dr. Souto Moura, para a próxima reunião já. Ou seja, são duas questões que estão ligadas uma com a outra. São inseparáveis. As conclusões da 8ª Comissão com aquilo que o Ministério Público lhes fez. E porque lhes fez. E como as tratou. De maneira que o que eu propunha à Comissão era que deliberasse hoje, desde já, uma audição que é fundamental como alavanca de tudo o resto, que é a audição do Sr. Procurador-Geral da República à data, o Dr. Souto Moura. Presidente, dá-me licença. Faz favor. Sr. Deputado Luís, Sr. Deputado, com toda a consideração e estima, a nossa posição, Sr. Presidente, no que toca a esta proposta do Partido Social Democrata, parece-nos, deve ser a seguinte, e eu ponho à consideração do próprio Partido Social Democrata. As comissões de inquérito, como o Sr. Presidente sabe, quando têm por objeto sindicar atos do Governo ou outros factos que, no quadro daquilo que é a atual Lei 15 de 2007,
a Assembleia da República tem poderes para. O Sr. Presidente, quando se institui uma comissão de inquérito, Sr. Deputado Luís Campos Ferreira, quando se institui uma comissão de inquérito, e é só por isso, e é neste enquadramento, nesta nota prévia, que Vossa Excelência terá de perceber as minhas palavras, nos termos da lei, o Sr. Presidente da Assembleia da República, como aliás ele fez questão de referir no ato de posse desta comissão, tem obrigação, ou decorre da lei, o Sr. Presidente da Assembleia da República informa logo o Ministério Público de que está constituída esta comissão, neste caso esta em concreto, e o objeto dela também em concreto. E pergunta ao Ministério Público se há qualquer procedimento criminal ou qualquer processo em curso. Parece-me que, tendo o Sr. Presidente, Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, efetuado essa diligência que é legal e própria, decorre da lei das comissões de inquérito, e sendo certo que a resposta do Ministério Público pode condicionar a condução dos trabalhos da própria comissão de inquérito, porque há depois ali problemas de incompatibilidade, que eu não tenho agora, não vou aqui explorar, mas que estão aí, podemos fazer essa análise profunda noutra comissão, noutra reunião. Parece-me que, atento a essa circunstância de ter o Sr. Presidente da Assembleia da República já notificado a Procuradoria-Geral da República, no sentido de ela informar a Assembleia da República se há ou não há qualquer processo a decorrer por efeito deste objeto, que deverá a Comissão aguardar o prazo legal, não é, que está estabelecido para a Procuradoria dar essa informação, independentemente do impulso processual de deliberação aqui, para deliberação do impulso processual do PSD para deliberação desta diligência, mas penso que é extemporânea, por estas razões. E, portanto, não nos sentíamos, nós, Partido Socialista, confortados para votar agora esta proposta sem sabermos a resposta da Procuradoria-Geral da República neste particular. Até porque eu não tenho presciência, não sei, não posso fazer uma antecipação daquilo que é a resposta da Procuradoria-Geral da República e, portanto, também não sei se, na sequência das deliberações da 8ª Comissão e da remessa para o Ministério Público das suas conclusões, se há ou não há quaisquer diligências. E por isso é que a lei, digamos, estatui que o Sr. Presidente da Assembleia da República, no início de cada Comissão de Inquérito, promove essa diligência. Portanto, enquanto essa diligência não for, digamos, respondida, não nos sentimos confortáveis para, digamos, fazer neste momento, Sr. Deputado, neste momento fazer esta votação. E, portanto, entendíamos que deveríamos aguardar, digamos, por essa resposta para depois ponderarmos esta audição. Muito obrigado. Só isto com toda a clareza e lealdade que queria deixar aqui. Srs. Deputados, a resposta do Procurador-Geral da República já veio. Ele já aqui está e, de facto, provavelmente, enfim, é de 26 de 1 de 2011, é perfeitamente natural. Eu também só agora é que me chamaram a atenção. Por isso também eu serei o próprio, enfim. Ele já está aqui, é um documento, enfim, de várias páginas. Enfim. Bom, então, ao Sr. Presidente, eu agradeço Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa fazer aqui um ponto de ordem à mesa, que quando haja documento para futuro, quando haja documentos desta natureza, sejam de imediato distribuídos aos senhores deputados, para não estar a fazer a figura que aqui estive a fazer, nem o Sr. Deputado Luís Campos Ferreira, porque já teríamos ponderado, digamos, o conteúdo da resposta de Sua Excelência ao Sr. Procurador-Geral da República, para, digamos, não estamos agora aqui a elaborar e a perder este tempo e a tecer estas considerações. É só o pedido que faço à mesa de hora em diante. Muito obrigado. Sr. Deputado, eventualmente a mesa tomará isso em conta. Não podemos esquecer que isto chegou numa sexta-feira. Enfim, e por isso também chamar a atenção para isso. De qualquer maneira, não deixaremos de tomar isso em conta e imediatamente vamos fazer a distribuição exatamente aos diversos grupos parlamentares. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Sr. Deputado Ramos Preto, tudo o que disse está certo. Mesmo com a existência daquele documento. Mesmo com a existência daquele documento. O que motiva a proposta que ponho em cima da mesa de ouvirmos desde já o Procurador à altura, quando foi entregue
as conclusões da 8ª Comissão e não o atual, é exatamente para sabermos, porque em tempo ainda útil, ou seja, antes do prazo de prescrição de todo este processo, o Ministério Público não decidiu fazer as diligências que, em nosso entender, deveriam ter sido feitas. Ou seja, quando as conclusões da 8ª Comissão foram entregues ao Ministério Público, o sistema judicial em Portugal ainda estava em condições de deduzir acusações ou de dar seguimento ao processo porque ele não estava prescrito. Por isso, o que nós pretendemos saber é exatamente junto do Procurador da República porque é que o Ministério Público não o fez. Porque o que acontece hoje é que o processo está prescrito, coisa que não acontecia à data em que a 8ª Comissão teve, inclusivamente, que acelerar os seus trabalhos, teve, inclusivamente, que ser mais rápida do que aquilo até, que era exigível, para que chegasse ao Ministério Público um conjunto de factos, um conjunto de evidências, um conjunto de documentos, em que o Ministério Público ainda fosse a tempo de atuar em conformidade. O que é que aconteceu? Não sabemos. Não atuou, o processo prescreveu. Por isso era muito importante, ao mesmo tempo que recebemos toda a informação que foi produzida pela 8ª Comissão, sabemos também, na mesma velocidade e ao mesmo tempo, porque é que o Ministério Público, com essa informação, não agiu, de forma a não fazermos diligências, como manda, digamos, a resolução da Assembleia da República que constitui esta Comissão no seu ponto 2, que é dar seguimento àquilo que são as conclusões da 8ª Comissão. Nós gostaríamos de saber que conclusões, que vale a pena dar seguimento ou não, que novidades tem ou não o Ministério Público da altura cujo Procurador era o Dr. Souto Moura tem, que nos condicionem, que nos remotivem, que nos motivem, que nos façam ir à frente, que nos façam ir atrás. Ou seja, era muito importante percebermos porque é que o Ministério Público, na altura, e sublinho isto, a tempo ainda de dar, inclusive a fazer deduções de acusações no processo, porque o processo não estava previsto, porque é que não o fez. Quero referir uma coisa, é que dessa data até hoje passaram 6 anos. 6 anos. Não foram 6 dias, não foram 6 semanas, não foram 6 meses. Passaram 6 anos. O processo prescreveu. Na altura não estava prescrito. Porque é que o Ministério Público olhou para as conclusões da 8ª Comissão e as guardou na gaveta. Sem isto, é muito importante é muito difícil fazermos uma agenda de trabalho. Por isso, eu insisto que desta reunião devia sair a possibilidade de, ao mesmo tempo que os deputados têm acesso às informações que estão classificadas na 8ª Comissão, devíamos ouvir o Sr. Procurador da República à altura, Dr. Souto Moura. Porque nós temos 90 dias. Não vamos andar aqui a perder tempo. Não vamos andar aqui a adiar coisas que são óbvias. E é óbvio que nós temos que saber os porquês do Ministério Público terem tomado determinadas atitudes e não outras, para podermos alinhar aquilo que são os nossos trabalhos. Por isso, a audição do Dr. Souto Moura não é uma questão de agenda de trabalhos enquanto inquérito, mas sim situa-se ainda na antecâmara daquilo que pode ser a nossa agenda, da nossa agenda de trabalhos. Esta informação que o Ministério Público nos pode trazer na pessoa do Sr. Procurador da República na altura é fundamental para nós sabermos quais são as linhas que esta Comissão se há de cozer. Não tenho receio nenhum do ponto de vista daquilo que é o bom funcionamento e a serenidade de processos e a tranquilidade com que esta Comissão deve trabalhar, que o primeiro impacto dela seja ouvir o Sr. Procurador da República à altura. Pelo contrário, acho que é de todo o interesse também do Ministério Público, e não só desta Comissão, dizer o porquê desse processo ter ficado na gaveta, das conclusões da 8ª Comissão terem ficado na gaveta. Lembro que o processo hoje está prescrito e sublinho mais uma vez que na altura não estava. Nós temos aqui uma proposta muito concreta, se eventualmente devemos começar, enfim, chamando o Procurador-Geral da República.
gostava que os diversos grupos parlamentares se pronunciassem sobre isto. O Procurador-Geral da República, da altura, algum dos... Sr. Presidente, eu acho que toda a gente vai ter de se pronunciar, não é? Ou pelo silêncio ou perante um impulso processual do PSD, toda a gente vai ter de se pronunciar, não é? Ou pelo silêncio ou pela afirmação. Bom, Sr. Presidente, nós quando viemos para esta reunião viemos no quadro daquilo que era a ordem de trabalho estabilizada. E a ordem de trabalho estabilizada não tinha, digamos, qualquer requerimento deste tipo, porque estávamos a pensar que efetivamente íamos conduzir esta reunião no quadro daquilo que era a aprovação do regulamento e a da programação dos trabalhos da Comissão. Nomeadamente, em termos de, na sequência daquilo que é o objeto próprio da resolução da Assembleia da República, do plenário da Assembleia da República, fossem efetivamente apresentadas e dadas oportunidades aos diversos partidos de apresentarem um conjunto de diligências e de audições que, digamos, sistematizadas, que fossem sistematizadas depois pela Comissão e fossem calendarizadas, como é normal fazer-se em qualquer comissão de inquérito, Neste sentido, dado que um dos partidos proponentes da comissão de inquérito, o PSD, da comissão de inquérito em plenário, a única diligência que nos propõe, ou a primeira diligência que nos propõe, não a única não, mas a primeira que aqui nos propõe, digamos, fazendo aqui uma conexão ou, digamos, dizendo que antes de avançarmos com quaisquer das diligências que estão referidas e para as quais temos mandato nos termos do número 2 da resolução, previamente devemos ouvir o Sr. Procurador-Geral da República, aqui diz Souto Moura, não sei se é a data da prescrição era o Sr. Procurador Souto Moura ou não sei. Não tenho, digamos, na cabeça essa data da sucessão dos senhores Procuradores da República, não sei se era este, em concreto. Como deve compreender, nós não estamos em condições para, perante esta proposta, a votar aqui e, portanto, não sei qual é a posição dos outros partidos, mas a gente pedirá, nos termos, ou requererá, nos termos do regimento da Assembleia da República, o adiamento para a próxima reunião, para nós nos podermos pronunciar sobre esta matéria. Faz favor. Depois de ler, obviamente, o documento do Sr. Procurador-Geral da República que nos foi aqui respondido e a que eu não tenho acesso, mas isso estava, digamos, está subsumido à minha intervenção na intervenção anterior. Quer dizer, eu não posso pronunciar sobre uma matéria destas quando há aqui uma resposta da Procuradoria-Geral da República que eu não conheço. Portanto, quero a ler, quero ponderar, todos nós queremos ponderá-la e depois, efetivamente, em consciência, decidirmos se aceitamos ou não aceitamos, digamos, a proposta do PSD, da nossa parte. É só essa a nossa posição. Sr. Deputado, há uma coisa que já ficou certa, nós vamos distribuir todos os documentos neste momento que existem. Agora, a única dúvida que existe é se, porventura, é aceitável ou não a proposta que é feita pelo PSD, por isso eu ia pedir aos restantes grupos parlamentares que se pronunciem sobre isso, está bem? Peço imensa desculpa, Sr. Presidente, uma interpelação. Eu só fiz a referência ao documento, não é fazer nenhuma crítica, é dizer que a formulação da nossa vontade enquanto grupo da proposta do PSD passa também por uma leitura prévia dessa resposta. Estou de acordo, inclusive eu também lhe mostrei a minha... Eu nem o conhecia, nem sequer o li, soube agora. Os serviços, enfim, de apoio é que me disseram que já havia uma resposta porque havia 10 dias para responder a isto. E o Sr. Presidente da Assembleia da República imediatamente pôs e estão os 10 dias cumpridos. Pronto. Foi apenas por causa disso. Almeida, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Dizer, pronto, o facto introduzido pelo Sr. Deputado Ramos Pereira é um facto novo e que, obviamente, adia, por direito próprio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta votação. Ainda assim, o que queria dizer em nome do Grupo Parlamentar do CDS é que, se a votação fosse feita hoje, estaríamos em condições de votar e, naturalmente, votaríamos favoravelmente esta audição. Fica já aqui manifestada a nossa posição de princípio, sem prejuízo de entender, e volto a dizê-lo, que é fundamental que esta Comissão organize os seus trabalhos com a participação de todos os grupos parlamentares, todos os seus deputados da Comissão, se faça um plano do que é que se pretende fazer nesta Comissão, pegando no ponto de situação,
pegando em todo o espólio documental que existe relativamente às anteriores comissões de inquérito, às conclusões da última comissão de inquérito, que eu acho que era importante, acho que é uma diligência inicial muito importante para esta comissão de inquérito, por exemplo, antes de fazer qualquer outra, nós darmos por adquirido aquilo que na comissão, darmos como adquirido nesta comissão, e só o podemos fazer depois de todos estarmos suficientemente inteirados do que foram as conclusões da comissão anterior, mas de nós não perdermos tempo a fazer nesta comissão, a fazer prova de matérias que já estão provadas em comissões de inquérito anteriores, ou já estão dadas por assumidas em comissões de inquérito anteriores, e que, portanto, poderemos fazer numa deliberação genérica, assumir tudo isso e partir daí para a frente. Portanto, parece-me, volto a dizê-lo, difícil nós começarmos a fazer diligências sem termos este quadro inicial. No entanto, se a propostas isoladas como esta, obviamente nada a opor, e se fosse para votar hoje, votaríamos favoravelmente, porque entendemos que tem conteúdo a diligência. Parece-nos é que está um bocadinho fora desta ordem inicial que era necessária ao funcionamento da Comissão. O Sr. Deputado Jorge Machado quer se pronunciar, embora haja um pedido do Partido Socialista, como percebeu, para adiar, e com certeza que não vamos deixar de o fazer, nomeadamente invocando as razões que foram invocadas. Eu não queria deixar de pronunciar-me sobre a questão da documentação, concordando com a metodologia aqui referida, de que os que são classificados serem apenas distribuídos aos coordenadores e os restantes estarem mais disponibilizados. No que diz respeito a esta matéria, concordando aqui com o que foi dito mesmo agora, é que é um bocado difícil perceber o guião para onde é que nos vamos conduzir, não é? E, portanto, esta diligência, não me vou pronunciar sobre ela, porque, aliás, já foi requerida o seu adiamento. Mas a verdade é que aqui o que foi referido de estabelecermos um quadro do que é, quais são as iniciativas, quais são o objetivo da Comissão, por onde é que queremos ir, é fundamental para organizar o trabalho. Porque senão estamos aqui a navegar um bocado às escuras, permitam uma expressão. E isso acho que não ganhamos tempo nenhum com isso. E, portanto, eu acho que o ideal seria, efetivamente, definir este quadro do que é que, das conclusões da anterior Comissão de Inquérito, para onde é que vamos, qual é a matéria que queremos ver apurada, e depois daí, depois estabilizado este quadro, aí sim partimos para as diligências que efetivamente são necessárias tomar para averiguar o quadro, os factos, não é? E, portanto, eu acho que estamos a precipitar. Mas, como disse, a questão foi adiada para a próxima reunião. Não tenho mais nada a pronunciar. Só perguntar se eventualmente o Bloco de Esquerda se quer pronunciar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não deixarei de dar a opinião do Bloco de Esquerda. Foi adiada a votação e, portanto, não vou agora iniciar uma discussão sobre algo que não está em cima da mesa. Eu subscrevo o que foi dito nas duas anteriores declarações, ou seja, que era importante ter um quadro sobre o qual estamos a trabalhar, que era importante que não se perdesse tempo na Comissão a fazer diligências que já foram feitas e à procura de respostas que eventualmente já existem, mas também, reitero o que já disse antes, que acho que tem que haver alguma velocidade no acesso aos documentos, senão podemos, das duas uma, ou nunca mais voltamos a reunir, ou da próxima reunião estamos a fazer exatamente o mesmo que estamos a fazer hoje, o que não teria interesse absolutamente nenhum. E, portanto, percebendo que é preciso compreender o quadro geral para não se repetir o que já foi feito, também percebo que haja uma certa urgência em ter diligências para que o tempo de todos nós seja proveitoso e tenha alguma razão de estarmos aqui. Muito obrigada. Ferreira. Sr. Presidente, vamos ser mais rápidos e o mais claros possível. A minha proposta situa-se exatamente e na plena medida daquilo que é a resolução da constituição desta Comissão Parlamentar e da ordem de trabalhos desta reunião de hoje. Ou seja, dar seguimento às recomendações emitidas pela 8ª Comissão Parlamentar de Inquérito, está assim na resolução que foi aprovada em sede plenário e está na ordem de trabalhos de hoje, no ponto 2, programação dos trabalhos da Comissão. Pois eu repito, aceitando desde já, para que fique claro, o adiamento da votação, por todos os motivos e mais algum. Mas, eu repito, ouvirmos o porquê do Sr. Procurador à altura ter tomado determinadas posições
com aquilo que lhe foi entregue pela 8ª Comissão Parlamentar de Inquérito, é a antecâmara necessária para podermos organizar os trabalhos para o futuro. Ou seja, é o que eu chamaria a diligência das diligências. Aliás, há um despacho que é público do Sr. Procurador sobre aquilo que lhe foi entregue. Este despacho, penso que, se for lido com atenção por todos os deputados desta Comissão, dele nascem um conjunto de dúvidas e um conjunto de esclarecimentos que são necessários a esta Comissão ter para poder programar, organizar, calendarizar os seus trabalhos. Por isso, eu repito, não fazemos fim-capé na votação. Naturalmente que não. Até por uma questão de boa prática naquilo que é as comissões de inquérito. Mas que a audição do Sr. Procurador-Geral da República, à altura, do Dr. Souto Moro, era fundamental e é por nós considerada a diligência das diligências para para iniciarmos o ciclo daquilo que é a programação dos trabalhos, a isso ninguém me tira da cabeça que era o ideal. Por isso, vamos adiar 10 dias essa decisão. Vamos adiar 10 dias esta decisão. Temos 90 dias para tratar deste assunto. Eu não sei o que é que os portugueses lá fora acham destes adiamentos, destas questões que são fundamentais para o esclarecimento da verdade histórica. Mas, tudo bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, valerá a pena continuarmos... Não, Sr. Presidente, vale sempre a pena. Sabe que o Parlamento é uma instituição democrática em que vale sempre a pena. Vale sempre a pena. Agora, não se pode digamos, eu sou um homem de leis e, portanto, eu acho que a democracia é feita com normas. E quando as partes utilizam aquilo que está na lei para realizarem os seus direitos, eu não me atrevo a chamar adiamentos. Não me atrevo a chamar adiamentos. Atrevo-me a chamar ponderação, não é? No quadro de um procedimento que a lei permite para que os senhores deputados ponderem. E, portanto, tenham um tempo psicológico de reflexão, atentas a algumas decisões que são obrigados a tomar, por seu dever de ofício. E, portanto, isso pode não ser nenhuma dilação, pode ser um ganhar de tempo, Sr. Presidente. Agora, a democracia também tem estes procedimentos. Srs. Deputados, nós poderíamos, se eventualmente concordassem, para além, já está aqui claro, a distribuição de todos os documentos que a mesa se vê obrigada no mais curto espaço de tempo. Provavelmente nós iríamos pôr na próxima reunião, já percebi que tem de ser uma ordem, enfim, um ponto muito genérico, de modo a conseguir assambarcar todas estas hipóteses, nomeadamente programação dos trabalhos da Comissão, designadamente diligências, tendo em atenção as condições anteriores, as conclusões da 8ª Comissão. Concordam com isto? Dá para tudo, era isso que eu pretendia, que todos ficassem satisfeitos, que eventualmente, penso que sinceramente neste guarda-chuva permitia, na verdade, enfim, também simultaneamente, também há aqui um problema que para mim parece importante e que todos nós sentimos, é que eventualmente a próxima reunião se sinta que deu-se um passo em frente. É essa que é a preocupação. E era essa a sugestão que ia pedir. Provavelmente essa reunião teria mais rendimento se, porventura, até à véspera, fosse entregue à mesa para fazer rapidamente circular entre todos os senhores deputados as sugestões que eventualmente foram apresentadas. O que é que vos parece? Gostava que se pronunciassem sobre isto? Metodologia, senhores deputados. O Partido Socialista também concorda com esta metodologia? Nada a opor. Partido Social Democrata? Bloco de Esquerda? Se os deputados não tiverem mais nada na ordem de trabalhos, nomeadamente em termos de informações, eu pedia que eventualmente ficassem apenas aqui os coordenadores para ver se conseguíamos aproximar-nos tanto quanto possível. Até às 3 horas consigo? Muito obrigado, deputado. Então, muito obrigado e agradecia apenas os coordenadores.
atitude de respeito, uma atitude de complacência e uma atitude